Fala galera do canal Nas Quatro Linhas, eu sou Vitor Cardeal e está começando agora o Notícias do Dia, onde a gente vai trazer para vocês os principais acontecimentos do mundo do futebol nesta quinta-feira, 29 de julho de 2021. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as notificações, seguir a gente nas redes sociais e agora roda a vinheta. A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou na tarde desta quinta-feira que pretende liberar a volta do público aos estádios da cidade a partir do mês de setembro, mais especificamente a partir do dia 2 de setembro, com 50% da capacidade dos estádios sendo liberados então aí para receber os torcedores, e a partir do dia 17 de outubro teria aí uma liberação completa com 100% da capacidade. Então esse é o plano, esse é o projeto da Prefeitura do Rio de Janeiro, ou seja, daqui a pouco mais de um mês já podemos ter público lá na cidade carioca. Lembrando que nesse primeiro momento apenas pessoas vacinadas com as duas doses ou com a vacina de dose única teriam acesso ao estádio, ou seja, não seria igual a Brasília, pelo menos por enquanto, que a pessoa pode levar um teste negativo. Não, para entrar no estádio realmente tem que estar vacinada com as duas doses ou com a dose única. Mas para isso a Prefeitura precisa atingir algumas metas aí na vacinação. Para que a primeira etapa seja concluída, lá no dia 2 de setembro, a gente possa ter aí metade já dos estádios com a capacidade liberada, a Prefeitura disse que precisa vacinar 77% da população com a primeira dose e 45% da população com a segunda dose. Já na segunda etapa, lá no dia 17 de outubro, e que a gente teria uma liberação completa, 100% da capacidade dos estádios, a Prefeitura quer vacinar 79% da população com a primeira dose até essa data e 65% da população com a segunda dose também já antes dessa data, para que seja possível liberar 100% do público, 100% da capacidade dos estádios já a partir do dia 17 de outubro. E lembrando que a Prefeitura do Rio de Janeiro colocou como meta vacinar todos os adultos da cidade com a primeira dose até o dia 18 de agosto, daqui a algumas semanas. Mas apesar dessa liberação só estar prevista para acontecer em setembro, a gente pode ter um jogo antes disso já com público, na partida entre Flamengo e Olímpia, pelo jogo de volta das quartas de finais da Libertadores, jogo que está marcado para o dia 18 de agosto. Como a Conmebol já liberou nas suas competições a presença do público, o Flamengo briga aí com a Prefeitura para conseguir já essa liberação para essa partida contra o Olímpia. Lembrando que o Rubro Negro já levou o jogo das oitavas de finais para Brasília contra o Defensa e Justiça, teve público no estádio, então o Flamengo, a diretoria rubro-negra, a diretoria do Flamengo, quer jogar já esse jogo das quartas no Maracanã, na sua casa, e está tentando aí essa liberação com a Prefeitura. A Prefeitura ficou da resposta até amanhã, até sexta-feira, então vamos aguardar, podemos ter já o jogo aí entre Flamengo e Olímpia, no dia 18 de agosto, com público no Maracanã. Ainda no Rio de Janeiro, a gente fala agora sobre o Fluminense, tricolor carioca que não vive um bom momento na temporada, vem de 3 derrotas consecutivas. Na última terça-feira foi derrotado por 2-1 pelo Criciúma na Copa do Brasil, e realmente é um momento bem ruim do Fluminense. A pressão é grande e nesta quinta-feira a torcida foi até o CT do clube para fazer protestos contra a comissão técnica, contra também alguns jogadores. Foram alguns torcedores ali das torcidas organizadas que foram até o CT e levaram algumas faixas direcionadas ao treinador Roger Machado e a jogadores como Egídio e Ganso. É importante também falar que alguns jogadores pararam para conversar com esses torcedores, na chegada ali do CT. Os jogadores como o Nenê, como o David Braz, pararam o carro, abriram o vidro, bateram papo ali com os torcedores, e o Ganso, que foi um dos mais cobrados, teve até faixas direcionadas a ele, também parou, abaixou o vidro, mas os torcedores amenizaram um pouco a situação, porque o Ganso estava com os filhos, estava com crianças ali no carro, então o Ganso passou batido. Agora a gente fala sobre o Corinthians, sobre a negociação do clube com o atacante Roger Guedes. A informação é do UOL de que teve uma travada aí, a negociação deu uma esfriada entre Corinthians e Roger Guedes, porque o Shandong Luneng, que é o clube chinês, o clube que pertence o Roger Guedes, tá fazendo jogo duro, tá travando a rescisão do Roger Guedes com o clube, com o Shandong Luneng, porque o contrato vai até a próxima temporada. O Roger Guedes está tentando aí uma liberação, está tentando rescindir o contrato de forma amigável, mas o Shandong Luneng, sabendo que o Corinthians tem interesse na contratação do jogador, sabendo que já está bastante encaminhada
a contratação do Corinthians para o Roger Guedes, caso eles consigam essa liberação. O Xandão Rubro-Negro está fazendo jogo duro porque quer uma compensação financeira, não quer liberar o jogador de graça, e isso aí está atrasando, está travando um pouco a negociação. O Corinthians monitora a situação, mas o Corinthians já está bem ciente de que não pretende fazer nenhum investimento, não pretende abrir o caixa para trazer o Roger Guedes, até porque seria um investimento muito grande. Então vamos aguardar o desenrolar dessa novela, né, que está se tornando entre Corinthians e Roger Guedes. Agora a gente fala sobre a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, que passa por um momento turbulento, né? Teve aí algumas polêmicas nos últimos meses. O presidente Rogério Caboclo foi afastado e a tendência é que nos próximos meses, nos próximos dias, a entidade passe por uma nova eleição para a escolha de um novo presidente. E a informação do UOL é que Fernando Sarney, filho do ex-presidente da República, José Sarney, é o favorito dos clubes para assumir a presidência da CBF, para ser o novo presidente da entidade. Fernando, que é um dos vice-presidentes da CBF, então ele já está lá dentro, já está no ambiente, e ele também é um dos representantes da América do Sul no Conselho da FIFA, então os clubes entendem que ele, o Fernando Sarney, é o melhor nome para assumir a presidência da CBF. Agora a gente traz uma boa notícia para os torcedores do Internacional. O meia Edenilson, um dos principais jogadores do clube, deve permanecer no Inter, né? Ele que recebeu uma proposta aí do Al-Shabaab, mas a proposta não chegou nem na metade do valor da multa rescisória do Edenilson com o Internacional, que é de 3 milhões de dólares, aproximadamente aí 15 milhões de reais. Então essa proposta não chegou nem na metade do valor da multa, e a tendência é que o Internacional não libere, que o Edenilson permaneça na equipe gaúcha para o restante da temporada. Agora a gente fala sobre futebol europeu, vamos falar do Bayern de Munique, poderoso clube alemão, que tem interesse na contratação do brasileiro Antony, jogador que atualmente está no Ajax, está disputando as Olimpíadas com a seleção brasileira e que foi revelado, né, nas categorias de base de São Paulo. Então ele está despertando aí o interesse da equipe do Bayern para a próxima temporada. Mas isso depende de uma coisa: o Bayern estava tentando renovar o contrato com o Coman, atacante francês, mas ele pediu muito caro pela renovação. Ele quer aí aproximadamente 20 milhões de euros, o que daria cerca de 120 milhões de reais por temporada nessa renovação, nesse novo contrato. Valores muito altos que assustaram o Bayern e fizeram o clube alemão perder interesse na renovação do jogador. Com isso, o Bayern está procurando interessados, quer negociar o Coman, quer se desfazer, quer se livrar do Coman, já que se ele não conseguir vender agora e também não renovar, ele perde o jogador de graça no final do contrato. Então o Bayern está tentando aí achar um clube interessado em levar o Coman, e se o Bayern conseguir isso, conseguir se livrar do Coman, o principal nome para ser o substituto do jogador francês é justamente o Antony, justamente o jogador brasileiro. Então vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa novela, porque pode ser que o Antony pinte como jogador do Bayern de Munique. E agora, para finalizar o programa de hoje, a gente vai falar sobre a final da Libertadores Feminina. A Conmebol anunciou que a decisão da competição vai acontecer em Montevidéu, capital do Uruguai, entre os dias 20 e 27 de novembro. Lembrando que a capital uruguaia vai receber também a final da Libertadores masculina e também da Copa Sul-Americana masculina. E a decisão acontece porque a Conmebol justamente quer a partir de agora fazer com que a final da Libertadores masculina, da Libertadores feminina, aconteça sempre no mesmo lugar e no mesmo período, ali em dias próximos. Então a gente vai ter a final da Libertadores masculina no dia 27 de novembro, lá em Montevidéu, e na mesma semana a final da Libertadores feminina também no mesmo local. É isso, galera. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Eu vou ficando por aqui. Valeu, até mais e fui!